Glória a Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Mais uma sexta-feira, mais um culto de ensino para a honra e glória do Senhor. Nós estamos aqui para aprender um pouco mais, para nos alimentarmos da palavra de Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo no Salmo de número 34. Salmo de Davi, de número 34. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Aleluia. Diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Buscai ao Senhor, e ele respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida que quer, largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Aleluia. Feche teus olhos, meu irmão. Ah, Senhor, como é bom estar na tua casa, Pai. Como é bom estar na tua presença, Deus amado. Ah, como diz o salmista, provai e vede que o Senhor é bom. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Senhor. Nós Te louvamos nesta noite. E estamos aqui, Senhor, porque sabemos que aqueles que confiam em Ti, Senhor,
não perecerão, Pai, pois Tu és um Deus amoroso, misericordioso, e a Tua misericórdia se renova a cada dia, Senhor. Vem com a Tua presença nesta noite, Senhor. Nos inunda, Pai, com a Tua presença nesta noite, pois nós somos Teus servos e viemos aqui para glorificar o Teu nome, Senhor, e dizer que Tu és bom, Pai, Tu és maravilhoso. Toma a vida de quem vai louvar nesta noite, Senhor. Toma a vida do Teu servo que vai pregar esta noite, Senhor. Faz algo sobrenatural, pois Tu és um Deus que nos surpreende, Pai, e nós Te louvamos, no nome santo de Jesus, amém, e glória a Deus. Aleluia. Saudamos a amada igreja com o Pai do Senhor, amém. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Vamos agradecer ao nosso Deus por estarmos mais uma vez, agradecendo o nome dEle, aleluia. Vamos adorar com nossas palmas, amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia, meu Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. A glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia
podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu imensurável amor por nós, Paizinho. Aleluia, Jesus. Obrigada por ter se entregado por cada um de nós, para que estejamos aqui, Jesus, exaltando e glorificando o Teu santo nome. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor essa noite, igreja. Ele é santo, Ele é digno. Herdeiro me tornei, sou filho desse amor, manifestado em Jesus na cruz. Nele está o amor que me faz viver. Meu nome está escrito em suas mãos. Imensurável amor que
Obrigada, meu Senhor, por esse amor que nos salvou. Transforma e lança fora Todo medo, eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Que amor perfeito, me amou primeiro, sua graça me alcançou. Não mais escravo, agora herdeiro, Jesus nos libertou. Obrigada, meu Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, te adoramos, Pai. Aleluia. Nesse momento eu convido você a trazer o seu dízimo e sua oferta ao altar do Senhor, com muita alegria, com muito louvor e adoração. Aleluia. E tu és a minha porção, e tu és a minha herança, e tu és o meu socorro no dia de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, e tu és a minha herança, tu és o meu socorro no dia de tribulação. E mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegro.
Aleluia, Jesus. Ouve ao Senhor, irmãos. Não dê o seu fruto mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. E ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Glória a Deus, aplauda bem forte Jesus essa noite. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, né? Senhor Deus, Pai amado, obrigado por mais uma vez estar em Tua presença, Senhor. Hoje o Senhor, como é conhecido, o culto de ensino, Senhor. O Senhor venha abrir a nossa mente, nosso coração para aprender mais de Ti, irmão, Senhor, e colocar em prática, Pai. Use Teu Filho como Tu queres, segundo a Tua boa vontade, porque o querer e o efetuar é Teu, Senhor. Nos ajuda, ó Pai. E mais uma vez, obrigado por trazer a Tua casa, Pai. Mesmo em meio, Senhor, as cansaças, as correrias do dia a dia, Senhor, da labuta, Senhor. Mas o Senhor nos trouxe aqui para ouvir Tua palavra. Nos guarda, nos livra de todo mal. Também te peço pelos dizimistas que ofertaram também, Senhor, que dizimaram com alegria, que o Senhor possa recompensar grandemente, ó Pai. Que cada um, Senhor, venha dar de coração aberto, coração alegre, Senhor. E que nada venha faltar nos seus celeiros, ó Pai. Que os seus celeiros venham transbordar para a honra e glória do Teu santo nome. Também te peço também, Senhor, pelas criancinhas que estão ali, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, usar as tias, Senhor, da forma que Tu queres, Senhor. Que elas venham crescer, Senhor, no temor, no Teu conhecimento, ó Pai. E que nenhum mal, Senhor, venha alcançar elas, ó Pai. Que elas venham sempre crescer no Teu caminho, Senhor. Para que quando elas estiverem maior, Senhor, elas não possam se embriagar, Senhor, com as coisas deste mundo, ó Pai. Porque tudo que o inimigo quer é destruir as crianças, Pai. Porque são o futuro dessa nação, ó Pai. E abençoe essas crianças aqui da nossa igreja, todas as crianças do mundo afora também, Senhor. Quantas crianças aí não tem passando necessidade, maus tratos, Senhor. É só o que a gente vê, Senhor. Tome de conta, Senhor, desta nação, Senhor, que está cada dia mais mal, Senhor. Os homens, quando eu falo homem, homens e mulheres de cada qual, muitos estão com o coração amargurado, Senhor. Estão como seres humanos, mas sem coração, Senhor. Eu te peço, Senhor, os guarda, nos livre de todo mal, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. As crianças podem subir, cuidado, devagar. Aleluia. Até porque quando chove, fica muito cheio de lodo aqui dos corredores. Tem até que ter cuidado quando for andar aí, porque pode pisar e escorregar, né? Qualquer um que for, é perigoso. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus aí, dá uma glória a Deus. Maravilha do céu. Alegria está mais uma semana, mais um culto de ensino, aqui na presença de Deus, com os irmãos. O som está bom, deixa do jeito que está ok. Gostaria que você abrisse a Bíblia aí. Qual livro, qual a carta? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje qual é o capítulo? Quem está ligado? Capítulo 8. Só a irmã Cecília, eu ouvi só a irmã Cecília falando ali. Capítulo 8. Vocês localizaram aí, capítulo 8 de 2 Coríntios, sim ou não? Amém? Vou ler. Diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação,
manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunhou eu, na medida de suas posses, e mesmo assim delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles que vêm a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado, agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Glória a Deus. Feche os seus olhos mais um momento aí. Vamos pedir a graça do Senhor em oração. Vamos falar com o dono da palavra. Senhor, aqui estou na tua presença mais uma vez para repassar ao teu povo o conteúdo bíblico das Escrituras, que o teu povo venha receber esta palavra, que nós venhamos ser edificados, instruídos, orientados pela tua palavra, pela inspiração e iluminação do teu Espírito Santo. Me reveste com o teu poder, com a tua unção, com a tua autoridade. Unge os ouvidos dos teus filhos, coração, a mente, para ser o receptáculo, Senhor, do conteúdo escriturístico essa noite. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Como nós estamos já bem familiarizados e acostumados com a palavra expositiva, continuamente falando, toda sexta-feira, todo culto de ensino, nós pegamos cada capítulo desta carta, analisamos ela detalhadamente. Nós finalizamos semana passada o capítulo 7 e hoje iniciaremos o capítulo 8. E o tema que eu coloquei aqui sobre o assunto em pauta esta noite é uma filosofia bíblica acerca da contribuição cristã.
Diga comigo, uma filosofia bíblica acerca da contribuição cristã. Antes de tratar sobre o tema contribuição, nós precisamos entender o contexto deste texto. No governo do imperador romano chamado Cláudio, houve ali um grande período de fome em todo o mundo, e esse período de fome foi profetizado por um profeta que se chamava Ágabo, lá em Atos capítulo 11, versículos 27 e 28. Nesse tempo, os judeus que moravam em Roma, eles foram expulsos de lá, e uma pobreza atingiu os cristãos que estavam na Judéia. Presta atenção nisso. Os discípulos de Cristo, que estavam em Antioquia, conforme as suas posses, eles enviaram socorro, enviaram ajuda a estes irmãos que moravam na Judéia, por intermédio de 2 homens, de Barnabé e Saulo. Isso está escrito em Atos, capítulo 11, versículos 29 e 30. Quando Paulo ele vai ser enviado aos gentios, ele assume o compromisso de não esquecer dos mais necessitados. Ele assume o compromisso de não esquecer dos pobres, o que efetivamente esforçou-se para cumprir, e ele fala isso em Gálatas capítulo 2, no versículo 9 e versículo 10. Durante as suas viagens missionárias que Paulo fez e empreendeu nas províncias de Macedônia, também da Acaia e da Ásia Menor, ele esforçou-se para levantar uma oferta destinada aos pobres que estavam vivendo na Judéia, e ele registra esta oferta que ele levantou em 1 Coríntios 16. Também em 2 Coríntios capítulo 8, ele está falando sobre isso, e lá no capítulo 9, ele também fala. Paulo, ele deu testemunho à igreja de Roma acerca desta ajuda, dessa oferta, dessa contribuição, que foi levantada pelos irmãos lá da Macedônia, destinada aos pobres dentre os santos que viviam em Jerusalém. E na sua carta aos Romanos, no capítulo 15, ele também fala sobre este socorro, esta ajuda, essa contribuição, essa oferta que os irmãos da Macedônia levantaram. E a contribuição cristã, ela é uma prática bíblica, ela é uma prática legítima, ela é uma prática contemporânea. Nós observamos na Bíblia que é um termo e um tema estritamente bíblico quando se fala da questão da contribuição. E com respeito a este tema, contribuição cristã, nós devemos ter 2 extremos a ser evitados, a título de introdução. O primeiro extremo, em primeiro lugar, é ocultar o tema. Há igrejas que jamais falam em dinheiro com medo de escandalizar as pessoas. Você observa que o nosso intento aqui nas ministrações, nós ficamos falando todo dia, todo tema sobre contribuição, sobre dinheiro, sobre não sei o quê. Mas porque a nossa intenção não é essa, a nossa intenção é pregar o evangelho. Mas quando nós observamos detalhadamente esse ensino, que as cartas de Paulo é doutrinária, nós vimos que o apóstolo, ele fala diretamente sobre esse assunto, e em outras cartas ele fala também. O próprio Jesus, ele aborda esse assunto. E há aqueles que pensam que ainda hoje, tem pessoas que pensam que dinheiro é um tema indigno de ser tratado na igreja. Esse é um extremo. Não fala em contribuição, não fala, é um medo. Parece que passa pelo assunto assim como um gato passa por cima de brasa. Só que o apóstolo Paulo, ele não pensava assim. O apóstolo Paulo, ele não tinha medo de falar e nem de pedir nenhuma contribuição. Tanto é que ele está registrando aqui, registra em Romanos, registra em Atos, registra em 1 Coríntios, 2 Coríntios e também em outros textos sobre esta contribuição. Esse é o primeiro extremo que deve ser evitado. Nunca falar, nunca tocar no assunto, visto que é um assunto vivo, é um assunto bíblico, é um assunto das Escrituras e faz parte de nós, crentes, como igreja. Amém? Glória a Deus. Segundo extremo. Qual é o segundo extremo? O segundo extremo é desvirtuar o tema. Ou seja, há o grande perigo de pedir dinheiro desenfreadamente, com motivações erradas e para finalidades duvidosas. Há muitos pregadores, profetas, conferencistas,
líderes inescrupulosos, que eles usam destes artifícios, eles usam artifícios mentirosos e arrancam dinheiro das pessoas para abastecer-se. Eles exploram mesmo. Todo assunto que ele vai falar, ele vai explorar um pouquinho. Ele vai usar a psicologia, vai usar expressões psicológicas, extrair do texto de contexto, a persuasão, a retórica que ele tem, para que ele possa se locupletar, se aproveitar das pessoas. No texto em tela, Paulo aborda vários princípios que devem reger a contribuição cristã, tendo este cuidado, destes dois extremos, ocultar de uma vez o assunto ou explorar demais ele. Então, vamos entrar aqui no primeiro ponto. Primeiro ponto que eu quero ver com os irmãos aqui, abordado pelo apóstolo Paulo, é: a contribuição cristã é uma graça de Deus concedida à igreja. Diga comigo, a contribuição cristã é uma graça de Deus concedida à igreja. Observe o versículo 1. Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia. Observe que ele diz, concedida, a graça de Deus concedida à Macedônia. Paulo, ele ensinou à igreja que contribuir é um ato de graça. Ele usou aqui 9 palavras diferentes para referir-se à oferta, mas a que emprega com mais frequência é esta: uma graça, uma dádiva. Nesse texto ele vai usar a palavra graça 6 vezes. Ele vai usar em relação à contribuição. De novo, Paulo vai usar a expressão, a palavra graça, 6 vezes durante este texto. A primeira referência é no versículo 1 que nós acabamos de ler. A segunda é no versículo 4. A terceira no versículo 6. A quarta no versículo 9. A quinta no versículo 19. E também a sexta, ele ainda junta com o capítulo 9, lá no versículo 14 do capítulo 9. 6 vezes ele relaciona a contribuição da igreja com a palavra graça. A graça, ela é um favor divino, independentemente do mecanismo humano. A graça é um favor divino, independentemente do favor humano, ou do mecanismo humano. A palavra graça significa que ela é um favor imerecido. Então, a sua graça em Deus é sua compaixão pelos que são indignos. Sua graça é maravilhosamente gratuita. A graça de Deus, ela é gratuita, sem levar em conta o mérito. A graça da contribuição é a atitude inspirada pela graça de Deus que nos leva a doar, que nos leva a dar. Isto é uma graça. A igreja de Corinto, ela estava lerda na prática dessa graça. A igreja de Corinto, ela era trabalhosa em tudo, até nisso. Paulo sofreu nas mãos desses coríntios aqui. Podemos ser zelosos, irmão, em muitas outras áreas da nossa vida cristã. Você sabia disso? E nós sermos remissos na área da generosidade. Tem pessoas que ela é uma maravilha em qualquer área que você abordar ela, você colocar ela. Pessoas que são crentes exemplares, que você observa elas são zelosas em várias etapas da vida cristã, nos cargos onde elas estão. Só que quando você observa ela, que você sabe que ela não contribui com nada, você se escandaliza, porque não tem essa graça. Então, podemos ser zelosos em todas as áreas da vida, em outras áreas, e às vezes ser remissos nessa área. A igreja de Corinto, ela estava aparelhada de várias graças de contribuição. Tinha profeta, tinha interpretador de língua, tinha dom de visão, tinha dom de maravilha, eles tinham todos os dons. Mas quando chegava na área da contribuição, era fraco.
eles eram difíceis. E Paulo está escrevendo aqui com uma exortação. Segundo ponto que eu quero aqui trabalhar com os irmãos, além da contribuição ser uma graça de Deus concedida à sua igreja, é que a contribuição cristã, ela é paradoxal à ação. Vamos repetir? Culto de ensino é para aprender. Diga assim: a contribuição cristã é paradoxal à ação. Vou explicar. Veja o versículo 2. Porque no meio de muita prova, de tribulação, ele está falando dos irmãos da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda tristeza deles superabundou uma grande riqueza da sua generosidade. Observe isso. Ele está falando dos crentes da Macedônia nesse momento. Porque os crentes da Macedônia, eles contribuíram, eles ajudaram, eles foram liberais na contribuição. Eles estavam em tribulação, eles estavam em pobreza, eles eram perseguidos pelas pessoas, oprimidos pelas circunstâncias, mas estas situações adversas não impediram eles de contribuir com generosidade e alegria. Vamos ver aqui dois paradoxos ventilados por Paulo. Primeiro, ele fala tribulação versus alegria no versículo 2, ou seja, eles tinham muitas aflições. Aquele povo ali da Macedônia, irmãos, eles foram implacavelmente perseguidos. Em Atos 16 e 20, Paulo é perseguido lá na Macedônia. Filipenses 1, 28 e 29, Paulo fala sobre a perseguição em Macedônia. 1 Tessalonicenses 1, 6, 2, 14, 3 e 39, ele fala desta violenta perseguição aos irmãos da Macedônia. Mas isso não foi impedimento para eles contribuírem com generosidade. Tem pessoas que qualquer coisa os impede de contribuir em alguma coisa. Mas os macedônios, eles mostraram que a alegria do crente não é apenas a presença das coisas boas, nem apenas a ausência das coisas ruins. A nossa alegria não vem de fora, a nossa alegria vem de dentro. A sua fonte não está nas circunstâncias, mas em Cristo. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam em pobreza, mas eles ajudaram, eles contribuíram. Segundo lugar, profunda pobreza, ele diz, versus grande riqueza. Versículo 2, parte B. Os irmãos da Macedônia, eles não ofertaram porque eram ricos, mas apesar de serem pobres. De novo, os irmãos da Macedônia, eles não ofertaram porque eram ricos, porque Paulo está dizendo que eles eram pobres mesmo. Mas eles ofertaram apesar de ser pobre. Porque oferta não é só para gente rico, é para quem é fiel e tem esta graça. Observe que eles não deram o que eles sobejavam, mas apesar do que eles faltavam. Eles eram generosos, embora fossem também necessitados. A expressão profunda pobreza aqui significa miséria absoluta e descreve um mendigo que não tem coisa alguma, nem mesmo a esperança de receber algo. Eu vi um testemunho uma vez de um pastor brasileiro que ele foi para a África. Aí ele estava lá pregando e tal, e no final, que ele já ia embora, passou acho que uma semana lá pregando, e o pastor disse assim: olha, o pastor fulano está aqui, e ele vai embora amanhã. E sempre a gente levanta uma oferta aqui para abençoar a vida do pregador, o homem de Deus. Então, pastor, o senhor vai lá para a porta, e os irmãos vão passar e vão lhe dar uma contribuição. Aí ele ficou lá com o saco aberto. Aí os irmãozinhos colocavam as coisas dentro. Colocavam as coisas dentro lá. Aí uma criança chegou para ele, aí disse assim: pastor, está aqui minha oferta. Que ele olhou, era 3 pedacinhos de tangerina. Aí ele abriu a mão, aí o menino pegou e colocou na mão dele. Aí disse: ó, pastor, isso aí era a minha janta, viu?
a sua janta, meu filho? Sim. Que a minha mãe disse, olha, amanhã vai ser a hora da oferta para a gente abençoar o homem de Deus. E se você abençoar ele, Deus vai multiplicar na nossa casa. Quando ele falou isso, ele nem ligou se estava sebento, se estava, ele tacou na boca. Pois Deus vai lhe abençoar, meu filho. Aí, quando terminou tudo, aí o pastor chegou lá, e aí, pastor, benção, hein? Era pedaço era sapato, era pedaço de pão seco, era não sei o quê, da África, o pessoal necessitado mesmo. Mas era tudo que eles tinham. Aí, ele, um monte de saco, e, rapaz, não dá para levar isso aí para o avião, não. Eles vão me barrar no aeroporto. Aí disse assim, pastor, eu fiz de propósito. É porque isso aqui, eu sei que o senhor não ia conseguir levar, mas é uma forma deles doarem e a gente colocar tudo no departamento social da igreja para a gente ajudar outras famílias que precisam. Na África, pessoas que não têm um salário mínimo, eles padecem muitas vezes, eles são sustentados muitas vezes por brasileiros que vão para lá. Crianças que comem bolo no Haiti de barro. Eles pegam o barro, assa ali e comem de barro, irmão. Crianças, como se fosse coxinha, aquelas coxinhas lá da Gerliane. Por causa da fome. Mas quando é na hora da contribuição, eles entendem um princípio. Eles vêm glorificando a Deus, aquele jeito que eles adoram. Vêm pulando, vêm glorificando, porque contribuir também é adoração a Deus. É uma graça de Deus. Se todo crente entendesse essa graça da contribuição, irmão. Vamos continuar. Então aqui, descreve um mendigo que não tem coisa alguma, nem mesmo a esperança de receber algo. Aí, os romanos, eles haviam saqueado as minas de ouro e de prata, deixando a área da Macedônia, que incluía Filipos, Tessalônica e Bereia, pobre. Os opressores da Macedônia, que eram os romanos, eles saquearam todas as fontes de riqueza, as minas de onde eles extraíam os minérios, ouro, prata, e eles ficaram totalmente pobres. Durante o século I da era cristã, a economia havia se deteriorado e a província foi levada a uma grande pobreza. Guerras, invasões de bárbaros, a colonização romana e a reestruturação contribuíram para uma posição financeira deprimente. Ao mesmo tempo que as cidades da Macedônia estavam empobrecidas, Corinto estava florescendo financeiramente por causa do volume de comércio de seus portos. Havia então uma diferença clara entre Macedônia e Corinto em termos econômicos. Macedônia estava afundando, mas Corinto estava florescendo. Portos, turistas, trabalhos, o capitalismo lá rolando, a economia de vento e polpa. Só que quem ajuda não são os coríntios. Quem ajuda é os que estão sendo saqueados, porque eles entendem essa graça. Havia então uma diferença entre eles no termos econômicos. Paulo refere-se a esse contraste. O argumento de Paulo é que quando experimentamos a graça de Deus em nossa vida, não usamos a circunstância difícil como desculpa para deixar de contribuir. Não precisa nem comentar isso aqui, né? Terceiro, a contribuição cristã é transcendente em sua oferta. Olha o versículo 3 que diz assim, está com a Bíblia aí? Diga glória a Deus. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos e graças de participarem de assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Olha só que texto profundo isso aqui. O que é que ele está dizendo aqui? É que a contribuição cristã é transcendente à sua oferta. Diga comigo, a contribuição cristã é transcendente em sua oferta. O exemplo da contribuição dos macedônios aqui foi transcendente em 3 aspectos. Primeiro lugar, na disposição voluntária de dar além do esperado. Versículo 3, porque eles testemunho eu, Paulo era a prova disso,
na medida das suas posses, mesmo acima delas, se mostraram voluntários. O que é isso? Eles deram uma oferta de fé, uma oferta sacrificial. Eles deram além da sua capacidade. Geralmente, os que mais contribuem não são os que mais têm, mas os que mais amam e os que mais confiam no Senhor. É por isso que Jesus diz assim, acho que é Paulo que fala, aquele que é fiel no pouco, ele também vai ser fiel no muito. Então, se às vezes você não é fiel no pouco, no muito você nunca vai ser. Então, geralmente, os que são mais fiéis são aqueles que não têm muito, mas têm essa graça de contribuir. De um coração generoso sempre parte uma oferta sacrificial. Segundo lugar, na disposição de dar mesmo quando não é solicitado. Olha o versículo 4, irmão, que ele diz aqui, os macedônios estão nos dando aqui uma lição, pedindo-nos com muitos rogos e graça de participar da assistência ao santo. Eles pediram, sabe aquela pessoa que quer ajudar, disse, não, irmão, você não tem condição para isso não, deixa os coríntios lá. Paulo esperava isso, os coríntios têm condições, vocês estão passando por prova, não, eu quero participar dessa graça, não roube a minha bênção não. Deixa eu ser abençoado, porque eu sei que eu estou plantando num terreno fértil e vai florescer. Eu estou plantando, porque eu vou colher. Porque quem é fiel, a Bíblia diz que ele abre as portas dos céus e derrama abastança. Aleluia! Com muitos rogos, o que é isso? É pedir, é suplicar para contribuir. Paulo não estava explorando os irmãos, saqueando eles. Não, era como se ele dissesse assim, não, deixa os irmãos contribuir. Ele disse, não, a gente quer participar aí. A gente quer abençoar também a vida daqueles que estão necessitados aí da igreja. Então, observe. Em segundo lugar, na disposição de dar quando não é solicitado. Paulo usa nesse versículo 3 palavras magníficas. Charis, que é graça, koinonia, que é participarem, e diaconia, que é assistência, de onde vem a palavra diácono. A palavra diácono significa aquele que serve. É como é usado para o termo também da época de garçom, aquele que serve às mesas. Sabe quem é que distribui a ceia? Os diáconos que servem. Quem distribuía a contribuição para ajudar na questão social da igreja, lá do primeiro século? Os diáconos. Eles estavam servindo às mesas, as viúvas, dando assistência. Aí teve um que percebeu, alguns perceberam e disseram assim, olha, não é lícito a gente ficar apenas servindo aqui, contribuindo com os necessitados e abandonar a oração e a palavra. Nós estamos muito ocupados aqui nisso. Vamos deixar um grupo que é chamado para isso e nós vamos nos afadigar no ministério da oração e da palavra. Vamos nos ocupar com o ministério da oração e da palavra. Porque quando a igreja se torna muito social, ela vai ter um problema, porque vai abandonar a questão da fé e da palavra. Quando se torna muito ligada à fé em extremo, vai esquecer também do outro pilar. Então, é o equilíbrio, é fé e contribuição. Aí sim, a graça de Deus, ela é completa. Participar e diaconia. A contribuição financeira era entendida como um ministério cristão. Não foi Paulo que rogou para que contribuíssem com os pobres da Judéia, como eu falei. Foram eles que rogaram a Paulo o privilégio de fazê-lo. Os cristãos da Macedônia entenderam a verdade das palavras que Paulo fala, que ele diz que Jesus falou lá em Atos 20 e 35. O que é que Paulo fala lá? Que Jesus falou o seguinte: mas bem-aventurado é dar do que receber. Na vida cristã, existem 3 motivações. Primeiro, você precisa fazer, é a lei. Segundo, você deve fazer, é a responsabilidade moral. Terceiro, você quer fazer, isso é a graça. Terceiro lugar, na disposição, então no terceiro ponto ainda e terceiro subponto,
na disposição de dar a própria vida e não apenas dinheiro. Porque os macedônios eles não deram apenas uma prova de sua generosidade e comunhão, eles deram a eles próprios. A verdadeira generosidade só existe quando há entrega do próprio eu. Eles investiram não apenas recursos, mas investiram a sua vida. Olha só no versículo de número 5 aí, ó. Diz assim, ó: e não somente como nós esperávamos, também deram-se a si próprio ao Senhor. A si próprio ao Senhor. Eles investiram não apenas recursos, eles investiram a vida deles. Jim Elliot, o Marte, ele disse, ele foi o Marte do cristianismo entre os índios Aucas do Equador. Ele disse assim: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. De novo, não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Quando perguntaram para o missionário Charles Studd, que deixara as glórias do mundo esportivo na Inglaterra para ser um missionário na China, se ele não estava fazendo um sacrifício grande demais, ele respondeu: se Jesus Cristo é Deus e Ele deu sua vida por mim, não há sacrifício tão grande que eu possa fazer por amor a Ele. Quando se contribui, Paulo diz que não é por força, não é por necessidade, mas é por amor, é voluntariedade. Porque aquele que não tem essa graça, irmão, pode fazer o que for, pegar ele pelo pescoço, ele não vai entender, porque é só para quem Deus deu a graça de ser fiel. Quarto, a contribuição cristã é progressiva em sua prática. Observe o versículo 6, que diz assim: o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou assim também, complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. A contribuição cristã é progressiva em sua prática. Vamos repetir o quarto ponto? Diga: a contribuição cristã é progressiva em sua prática. Vamos ler ainda o versículo 10 e 11, que diz assim: e nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Veja isso, vou destacar 3 pontos aqui. Primeiro, um bom começo não é garantia no ingresso da contribuição. De novo, um bom começo não é garantia na prática da contribuição. Preste atenção nisso, há uma grande diferença entre prometer e cumprir. Quantas pessoas já lhe prometeram alguma coisa e não cumpriu? Quantas pessoas já me prometeram alguma coisa e não cumpriu? Pastor, ore por essa causa, porque se Jesus me abençoar, viu, eu vou fazer isso. Amém. Eu vou abençoar a sua vida também. Glória a Deus. Até hoje estou esperando, miserável. Então, a igreja de Corinto, ela manifestou um bom começo na área da contribuição. Aí depois retrocedeu. Tito, foi enviado a eles para despertar isto. Paulo está falando aqui. Porque não era suficiente apenas boas intenções. As vitórias do passado não são suficientes para conduzir em triunfo no passado ou no presente. Há pessoas que elas fazem um gás medonho. Abre a porta para mim, Senhor. Que é assim. Deus abre para o miserável. Ele se esquece de Deus. Esquece até de rir por escudo. Porque primeiro, não é você dar o seu dinheiro. Você primeiro se dá. Porque Deus, Ele não quer o seu dinheiro. Ele quer tudo de você.
espírito, alma, corpo, família, tudo, adoração. Então, eles fizeram isto, eles começaram em um fôlego, mas depois esqueceram da dádiva que Deus deu a eles. Segundo lugar, progresso em outras áreas da vida cristã não é garantia de crescimento na generosidade. Versículo 7 ele diz: como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. A igreja de Corinto, ela teve aqui um expressivo progresso espiritual, depois das exortações feitas pelo apóstolo Paulo na primeira carta. Eles progrediram, eles melhoraram. Na primeira carta que Paulo chamou a atenção deles. A igreja, ela demonstrou progresso em 4 áreas, e Paulo diz no texto. Primeiro, ela era ortodoxa, eles abundavam em fé. Segundo, ela era evangelista, abundava na palavra. Terceiro, ela era estudiosa, abundava em ciência. Quarto, ela era organizada, abundavam em cuidado, mas havia uma deficiência na igreja. Ela não estava crescendo na graça da generosidade, que era a graça da contribuição. E Paulo tem que chamar a atenção deles. Ainda hoje nós encontramos crentes que são cheios de fé, eles são hábeis na palavra, eles são cultos e diligentes, são profetas, eles louvam bem, eles adoram bem, eles pregam bem, eles ensinam bem, mas na contribuição eles são nulos. Isso estava acontecendo em Corinto. E parece que é um retrato da realidade de hoje, que tem muita gente que são coríntios também. E não sou eu, pastor Ednel, que está dizendo, é o apóstolo Paulo. Ah, pastor, não gostei, tá aí, depois rasga da Bíblia. Rasga essa página aí. Terceiro lugar, não basta apenas querer, tem que praticar. Sim ou não? Aí eu queria tanto, o quê? Eu queria se emagrecer, ser atlético. Tá bom, pois tu tem que praticar. Praticar o que? Exercício. Ixi, eu tenho que levantar aqueles pesos, Não, mas eu vou ficar aqui só na vontade mesmo. Não existe, não existe você querer alguma coisa se você não for atrás. Se você não praticar. É isso que Paulo está dizendo. Ô irmão, eu amo tanto tu, Tiago dizia, né? Sou crente, glória a Deus, ungido. Pois eu estou passando por uma necessidade. Bom, tem como me ajudar em alguma coisa? Tem. Eu estou com fome, eu não almocei hoje. Pois vamos orar. Vamos orar, que Deus, Ele vai mandar alguma coisa. Ele está precisando de oração, irmão, naquele momento. Se o irmão está com fome, ele está precisando de quê? De um prato de comida. Então nós temos que entender algumas coisas na obra de Deus. Uma coisa é orar. Uma coisa é você expulsar demônio. Uma coisa é pregar. Mas existe a parte da contribuição. Existe a parte que vai precisar, na obra de Deus, qualquer área que for, de manutenção, de social, qualquer área que for, da contribuição daqueles que fazem parte da igreja. Então eles queriam muito e tinham, mas eles não praticavam. Era tipo aquela coisa que dizia assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, olha para mim, mas na hora de envia aquele ali, não me envia não. Deixa o irmão contribuir na minha frente aí, que vai dar certo, eu vou ficar só olhando aqui. Então, não basta apenas querer, tem que praticar. Versículo 10, ele diz, e nisto eu dou a minha opinião, pois vós outros, que desde o ano passado, vocês começaram, não só a prática, mas também o querer. Olha aí, ano passado, e agora nesse ano, cadê vocês? Na hora de chegar junto. No ano anterior, os crentes tinham começado não só a prática da contribuição, mas também o desejo sincero de prosseguir nessa graça. A prática tinha precedido o querer, e agora a prática estava inativa. Olha o versículo 11. Completai agora a obra começada, vocês começaram, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas
posses. Então, ele pede para eles prosseguirem. O Warren Wiersbe diz que a disposição não é um substituto para a ação. Pessoas que dizem assim, ó, eu estou aqui à disposição, viu? Tá bom. Aí quando precisa, está à disposição. Estou aqui, pode contar comigo, viu? Aí na hora se esconde. Irmão, precisa assim aqui de alguém para ajudar. Se esconde. Estou à disposição. Mas nunca pratica a ação. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles até começaram no ano passado. Fazia 1 ano já. E os irmãos da Macedônia, que estavam na luta, que estavam na prova, foi que socorreu os irmãos que Paulo estava ministrando lá na Judéia. Esse silêncio é bom, né? Tem mensagens aqui que nós pregamos que é fuziante para a gente dar glória a Deus, porque Paulo ele nos leva ao clímax aqui, na unção do Espírito. Mas lembre-se, ele está ensinando a igreja. Ele está orientando o povo de Deus. Ele está exortando o povo de Deus. Quem dera que toda a igreja estivesse para ouvir essa palavra, mas eu creio que alguém está olhando também aí pela internet. Porque esse assunto é um assunto que era para fazer, para fazer parte normalmente da vida cotidiana da igreja, irmão. Mas às vezes as pessoas têm medo de falar sobre isso, e às vezes tem pessoas que não suportam ouvir sobre isso. Mas é a palavra. Amém? Vamos para o quinto lugar? Quinto ponto. Quem está aí, dá um glória a Deus. A contribuição cristã, ela não é o resultado da pressão dos homens. Isso aqui é importante, preste atenção nisso. A contribuição cristã não é o resultado da pressão dos homens, mas do exemplo de Cristo. Versículo 8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Vos tornasseis ricos. A contribuição cristã não deve ser compulsiva. Preste atenção nisso. Escute isso. Nós não devemos contribuir por pressão psicológica. Porque Paulo vai destacar aqui 2 motivações legítimas para a contribuição cristã. Em primeiro lugar, a contribuição deve ser motivada pelo amor ao próximo. Diga comigo, a contribuição deve ser motivada pelo amor ao próximo. Não é por constrangimento, porque só vai contribuir para a obra de Deus quem ama a obra de Deus. Acho tão legal um escritor muito conhecido na área acadêmica teológica, Norman Champlin. Ele faleceu, acho que ano passado. Aquele homem contribuiu muito para a literatura teológica. Ele tem uma enciclopédia filosófica e teológica, tem o Novo Testamento comentado versículo por versículo, o Antigo Testamento comentado versículo por versículo. O Antigo Testamento são 7 volumes grandes. Ele empenhou a vida dele na obra da literatura. E tem uma parte lá da enciclopédia dele, que a letra D, que fala sobre dízimo ou oferta, ele não dá um estudo extenso sobre isso. A única coisa que ele fala é o seguinte: aqui eu não tenho muito o que comentar, porque aquele que não contribui não ama a obra de Deus. De fato, isso é uma verdade. Quem não contribui não ama. Não por constrangimento, a motivação da generosidade, da contribuição é o amor. Sem amor, até mesmo nossas doações mais expressivas são pura hipocrisia. A mordomia cristã não é resultado da legislação eclesiástica, nem o esquema para arrancar o dinheiro das pessoas. É a consequência natural de uma experiência com Deus, a reação natural do coração que foi tocado pelo Espírito Santo.
Contribuição não é a pressão psicológica que alguém chega e faz assim uma celeuma, um negócio para fazer uma lavagem cerebral em você, dê a sua casa, a sua fazenda, o seu carro para a igreja. Não. A contribuição vai partir do seu coração, através da orientação da palavra de Deus. Então, é a consequência natural. Paulo fala que podemos dar todos os nossos bens aos pobres, mas se isso não for motivado pelo amor, nada disso terá nenhum valor. Então, o que é que revela quando nós ofertamos? A Bíblia diz que Deus, a oferta, ela revela o nosso coração, porque aonde está o tesouro do homem, aí estará o seu coração. Quando a Caim e Abel deram a oferta, Deus não atentou para a oferta primeiro, Ele atentou para o coração de Abel, para o coração de Caim, e o coração de Caim estava cheio de inveja. Então, a motivação disso aqui é o amor. E tem pessoas que dizem que ama, eu amo o Senhor. Você entregou sua vida a Ele? Entreguei, a minha vida é do Senhor. Mas quando mexe na contribuição, você vê, nem o bolso dele é do Senhor, imagine a alma, a vida dele. Segundo lugar, a contribuição é resultado do exemplo de Cristo. Versículo 9. Olha o que diz: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O maior exemplo de generosidade, graça por graça. Nós demos dinheiro, Cristo deu sua vida. Se Cristo deu tudo por nós, incluindo sua própria vida, para nos fazer ricos da sua graça, devemos de igual modo oferecer nossa vida, nossos bens, numa expressão de terna generosidade. Glória a Deus. Vamos para o sexto lugar. Eu tenho 7 pontos aqui, estou na penúltima. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos lá aqui, sexto lugar. Diga comigo, a contribuição cristã é proporcional na sua expressão. Isso é importante. Diga de novo, a contribuição cristã é proporcional na sua expressão. Olha o versículo 12 comigo. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, a vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, ele vai usar aí o texto de Êxodo 16 e 18. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Observe comigo agora. A contribuição, ela deve ser segundo a sua prosperidade, segundo as suas posses. Não dá liberalmente quem não oferta proporcionalmente. Isso é uma frase do Hernandes Dias Lopes. Não dá liberalmente quem não oferta proporcionalmente. Não dá com alegria quem não dá proporcionalmente. A proporção é a prova da sinceridade. Jesus, ele elogiou a oferta de uma viúva pobre, dizendo que ela havia dado ali uma oferta sacrificial. Os outros tinham dado as sobras. É interessante que vários textos que a Bíblia vai falar, fala que Jesus ele estava pregando próximo ao gasofilaço. E ele, no templo, ele observava como as pessoas ofertavam. E ele sempre dizia, se tu vai ofertar, primeiro se tiver alguma coisa com o teu irmão, tu perdoa ali teu irmão, tal, aí depois tu oferta. Aí a Bíblia diz que em uma certa ocasião ele estava olhando lá as pessoas ofertando, e os homens opulentos, fariseus, dando um monte de coisa. Aí veio uma mulher, pegou 2 moedazinhas, colocou lá.
E ele diz assim, ó, eu observei ali, o pessoal ofertando, mas sabe qual foi a maior oferta aqui? Foi aquela que colocou as 2 moedinhas, porque os outros só dava porque sobrava. Ah, se sobrar eu abençoo, se sobrar eu dou minha oferta, se sobrar eu dou o dízimo. Olha o que é que nós estamos querendo dar para Deus, a sobra. E às vezes a gente quer o que de Deus? As primícias. Senhor, eu quero ser o primeiro daquela lista. Senhor, eu quero ser o primeiro a receber aquela bênção. Mas quando é para Deus, a sobra. Eles lascaram moeda lá, muitas. No final, veio uma mulher e botou 2 moedinhas. Agora imagine comigo. Daqui a pouco Jesus ia ser traído por Judas. Ia trair Jesus por 30 moedas de prata. Teve alguém que talvez depositou umas 60 moedas, 30 moedas. E ela só colocou 2. E pegaram as 30 moedas de prata. Aí só tem isso aí. Não sobrou mais alguma coisa, mas foi só 2 moedinhas. Deixa aí. Era da viúva. Não entrou para a traição. Porque ela deu. Isso é uma conjectura que eu estou fazendo. Mas é muito importante a gente observar isso. Porque ela deu com o seu coração. Porque quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Se nós formos fiéis no pouco, o Senhor nos colocará sobre o muito. Será que não é por isso que a gente ainda não está no muito? Isso é algo para nós refletirmos. Isso é princípios bíblicos. A Bíblia diz que aquele que muito plantar, muito também vai colher. O que o homem plantar, ele também ceifará. Primeira coisa aqui, desse ponto, é que a contribuição proporcional deve ser vista, como um privilégio e não como um peso. De novo, a contribuição proporcional, ela deve ser vista como um privilégio e não como um peso. Você observe que ele fala aí da proporcionalidade. No versículo 13 ele diz, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Deve existir igualdade de bênçãos e igualdade de responsabilidade. Não seria justo aqui, Paulo está dizendo, não seria justo que só a Macedônia ela se interessasse ou suportasse as despesas, como não seria conveniente que só ela desfrutasse também da bênção de contribuir. Quando a proporcionalidade da oferta não há sobrecarga para ninguém. Quem muito recebe, muito pode dar. Quem pouco recebe, pouco também ainda pode oferecer uma oferta sacrificial. Nós devemos contribuir de acordo com a nossa renda, para que Deus não torne a nossa renda de acordo com a nossa contribuição. Olha isto. Tem pessoas que eles são tão exploradores que eles dizem assim, não existe mais o dízimo aqui. Agora é o trízimo. Ouviu isso? Por quê? Espera aí. O dízimo, trízimo, o que é isso? Não é porque é um para o Pai, um para o Filho, outro para o Espírito Santo. Não, isso não está na Bíblia. Isso não é bíblico. Qualquer pessoa que falar isto, ele vai estar explorando você. Porque é de acordo com a sua proporcionalidade. Não, mas eu quero dar mais e tal. Aí é decisão sua. Né? Eu tenho uma fé, eu vou dar. Então, pronto, decisão sua, fica à vontade. Mas a Bíblia diz que é de acordo com a minha proporcionalidade. Então, há pessoas que querem que as pessoas dê além da sua proporcionalidade. Se tiver fé, é fácil, meu filho, mas tenha cuidado com essas coisas. Se não for Deus que está falando aí no seu coração, né, você vai perder aí alguma coisa para alguém. Né? Então, ele está dizendo o quê? Tem que ter um equilíbrio. Agora, veja no final. Nós devemos contribuir de acordo com a nossa renda, porque Deus não, para que Deus não torne a nossa renda de acordo com a nossa contribuição. Veja isso. Vamos perguntar para nós mesmos, já pensou se Deus tornasse a minha renda de acordo com a minha contribuição? Será que eu ia ganhar, hein? Será que ia ser a minha renda se Deus levasse em consideração a minha contribuição na obra do Senhor?
Responda só para você. Não olhe nem para o lado, não, pelo amor de Deus. Para que Deus não torne a minha renda segundo a minha contribuição. Segundo lugar, a contribuição proporcional promove igualdade e não desequilíbrio. Ele fala isso no 14. Suprindo, estou terminando, a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles que vêm a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. A lição aqui é clara: nós devemos guardar o que precisamos e compartilhar o que podemos. A semente que multiplica não é a que comemos, mas a que semeamos. Tem muita gente que está em dificuldade, porque às vezes Deus dá semente para ela, mas a semente é para plantar, e ele quer comer a semente. A Bíblia diz que Deus dá semente para o que planta, pão para o que come e semente para o que semeia. Muitas pessoas, eles querem uma multiplicação na vida deles, mas como a semente. A pessoa, o agricultor, recebe ali, tinha antigamente aqueles programas do governo, seguro safra, essas coisas e tal. Aí, aquela semente ali era para ele fazer o quê? Plantar. Se ele tacasse tudo no fogo, comer os pirão aqui, olha o feijão, vamos botar aqui as favas no fogo, comeu toda a semente, não tinha o que plantar mais. Muitas vezes estamos vivendo uma vida espiritualmente falando assim. Deus está dando pão para nós comermos e semente para plantarmos. A gente pega o pão, pega a semente e engole tudo. Aí depois disso o devorador chegou aqui, foi ele mesmo. Ele quer esgalamido, comeu tudo. Aí quer botar a culpa no devorador. Não, o migrador, a sua família todinha, devorador, cortador, comeu tudo. Então ele está dizendo o quê? A semente que multiplica não é a que comemos, mas a que semeamos. O próprio campo onde semeamos hoje tornar-se-á a lavoura frutuosa que nos alimentará amanhã. Glória a Deus. Então, vamos agora prosseguindo para o último ponto meu aqui. Quem ainda está aí, dá um aleluia. Glória a Deus. Sétimo lugar, sétimo ponto. A contribuição, ela é marcada por honestidade em sua administração. Versículos 16 até o 24, ele vai falar sobre isso, eu não vou ler, porque é um texto muito extenso, nós já lemos no início. É preciso ter coração puro. Vamos repetir, diga assim: a contribuição é marcada por honestidade em sua administração. É preciso ter coração puro, irmãos, mãos limpas com dinheiro. Judas Iscariotes, embora apóstolo de Cristo, ele era um ladrão. Sua maneira desonesta de lidar com o dinheiro o levou a vender a Jesus por míseras 30 moedas de prata. Para quem não sabe, 30 moedas de prata, lá no Antigo Testamento, era usado para comprar um escravo velho chifrado. O pobre rei estava ferido, o boi lascou uma chifrada nele, só valia 30 moedas de prata. Era isso que Jesus valia para Judas. Era tão ingrato, ele era o tesoureiro. Jesus deu esse voto de confiança a ele. E toda a oferta que as mulheres, homens piedosos colocavam para o ministério de Jesus, para ser mantenedoras, para manter o ministério de Cristo, ele, 10% aqui para Jesus e 90% é para mim. Só para ele comprar uns pãozinhos aí para os outros. Não, hoje deu fraco, aleluia. Foi fraco, Jesus, O pessoal tão miserável aí, Ele roubava, era ladrão, desonesto. Paulo mostra a necessidade de administrar com honestidade os recursos arrecadados na igreja. Vamos destacar 5 pontos importantes. Em primeiro lugar, a fidelidade de Paulo à sua promessa. Versículo 19, ele diz: e não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Fidelidade de Paulo à sua promessa. Paulo, ele assumiu esse compromisso de cuidar dos irmãos que estavam em pobreza, lá em Gálatas 2:10, e agora ele afirma que ministrava essa graça, contribuição às igrejas. Promessa feita, promessa cumprida. Segundo lugar, o propósito de Paulo em arrecadar as ofertas. No versículo 19 ele fala
que é para o desempenho dessa graça ministradas por nós, para a glória do próprio Senhor e mostrar a nossa boa vontade. O fim último das ofertas levantadas era para a glória de Deus, é para a glória de Cristo. Você contribui para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor, para abençoar a glória de Deus, para você dizer, quando você está aqui, irmão, é um ato de adoração, contribuindo, você está dizendo, é porque eu amo a Deus, eu amo a obra de Deus, eu quero que a obra de Deus vá para frente, eu quero que mais vidas sejam alcançadas, eu quero que o evangelho de Cristo seja pregado a cada dia, a cada semana, a cada quarta-feira, a cada sexta-feira, a cada domingo, a cada reunião de jovens, a igreja esteja aqui com os jovens aqui. Isso tudo é da sua contribuição, é glorificar a Deus. Terceiro, o cuidado preventivo de Paulo. Paulo sabia que tinha inimigos críticos dispostos a acusá-lo de desonestidade na administração dessas ofertas. Existiam muito críticos das pessoas que contribuíam na igreja naquela época. Hoje não existe não, né? Pessoa que critica, quem contribui. Já é antigo isso aí, ó, desde a época de Paulo. Que Paulo diz aqui no versículo de número 20, evitando assim que alguém nos acuse em face da generosidade e dádiva administrado por nós. Tem uns acusadores aí, estão falando mal. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, mas como também diante dos homens. Então, Paulo aqui, ele toma medidas práticas para estar aqui honestamente falando, para se prevenir. A palavra grega aqui significa tomar precaução. Essa palavra era usada como uma metáfora náutica com o significado de recolher ou encurtar a vela quando se ia aproximando da praia, a fim de evitar perigos na navegação. Paulo está dizendo que ele é diligente em despertar a igreja para contribuir, mas também é cuidadoso na forma de arrecadar as ofertas e administrá-la. Paulo não lida sozinho com o dinheiro, ele está acompanhado de Tito, 16 e 17, e de alguns outros irmãos que estavam ali, eram conceituados pela igreja. Quarto lugar, a honestidade de Paulo. Paulo é íntegro e também prudente. Ele não apenas age com transparência diante de Deus, mas também com lisura diante dos homens. Ele não deixa brecha para suspeitos, nem dá motivos para acusações levianas. Quinto lugar, para a gente terminar, diga glória a Deus. Os elogios de Paulo, versículo 22 até o 24, também do 18, 22 e 24. Paulo elogia os seus companheiros de ministério, especialmente aqueles que militam com ele no levantamento e administração dessa oferta. E também elogia a igreja. Versículo 24. Paulo tinha o dom de levar o lado positivo das coisas e das pessoas. Paulo não somente pensava o bem acerca das pessoas, mas tinha a coragem de dizer isso para eles. Paulo era um aliviador de tensões e um construtor de pontes de amizade. As suas palavras eram aspergidas pelo óleo terapêutico do encorajamento. Ele diz no versículo 24, vamos ficar de pé. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor, da nossa exultação a vosso respeito na presença dos homens. Para me finalizar, o R. Wesber sintetiza o conceito, ele conclui o texto em 4 princípios sobre a contribuição cristã. Primeiro, a contribuição cristã, ela começa com a entrega da nossa própria vida ao Senhor. Contribuição, ela começa a sua vida sendo entregue ao Senhor, como eu falei. Segundo, ela é motivada pela graça de Deus. Terceiro, ela requer fé. Quarto, ela requer também fidelidade. É interessante que quando o irmão Júnior ora, às vezes, aqui, ele sempre diz: Senhor, e aqueles que têm um coração duro, só Tu para convencer. Porque a contribuição, ela é incluída a graça de Deus.
Você tem que ter essa graça. Ela também requer fé. Porque é um ato de fé você contribuir. Qual é a fé, pastor? Fé na promessa de Deus. Fé na palavra de Deus. Que ninguém perde com Deus. Depois ele diz que é também fidelidade. Deus exige de nós fidelidade. Nós somos, às vezes, muitos fiéis aos homens aí. A gente trabalha para o homem e é fiel àquele homem, aquele patrão, aquela patroa, que deve ser. Se a gente está doente, a gente não quer perder, quer colocar um atestado lá que é para o patrão ver e não expulsar a gente do emprego. Porque, afinal de contas, ele administra o meu salário no final do mês para me dar, para me pagar. E às vezes nós somos tão fiéis a compromissos humanos, esquecemos da nossa fidelidade a Deus, que nos dá tudo. O ar que respiramos, roupa para vestir, sapato para calçar, pão para comer e semente para semear. Deus, Ele não quer arrancar coisa de você. Deus não é assaltante. Tem lugar que você chega por aí, traga sua aliança, o seu relógio. Dê sua aliança não. Chame a polícia. Não. Ele só quer uma coisa de você: fidelidade. Ah, mas é tão pouquinho, eu ganho, eu tenho vergonha e tal. Deus não está olhando para a quantidade. Ele está olhando para a sua fidelidade. Se tem uma coisa que Deus aprecia em nós, é fidelidade. Ele conta até uma parábola sobre isso. Ele diz para o servo mau, ele diz: servo mau, servo infiel, não quero mais você aqui, pegue ele e leve para as trevas exteriores. Mas aquele que foi fiel, que granjeou os talentos do Senhor, ele diz: servo bom e fiel, você semeou no pouco, pois entre agora no gozo do seu Senhor. Aleluia. Porque a promessa não é de homem, a promessa é de Deus. Aquele que é fiel a Deus, ele é fiel também para com os que são fiel a ele. Teve uma época no Texas, para me encerrar, houve um culto lá e um pastor, numa conferência, ele levantou uma oferta voluntária. E tinha um menino lá atrás, e o rapaz veio chorando até a frente. Ninguém explorou o menino, fez uma lavagem, não, ele apenas veio. Aí disse: o que foi? Não, é porque eu estava ali e Deus falou no meu coração de doar uma vaca que eu tenho para a obra. E eu só tenho ela, por isso que eu estou chorando. Mas Deus mandou, estou entregando. Aí, amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Deus pela vida do rapaz. Aí o rapaz voltou e se sentou, e de repente se levanta um homem, cabelo branco, e chega chorando até na frente. Aí diz: por que você está chorando? É porque eu tenho algumas fazendas, e Deus mandou eu dar uma fazenda para o menino que ele acabou de dar a vaca. Não importa o tempo que você semeou no altar para Deus, contribuição para a obra, para ajudar, seja qual for a área da igreja, está tudo arquivado lá no céu. Ele não deixa de dever nada para ninguém. Aleluia. Ele é fiel para cumprir. Isso envolve todas as áreas da nossa vida: espiritual, financeira, amorosa, profissional. Nós temos um Deus, irmãos. Aleluia, eu sinto a presença de Deus. Ele está no trono. Ele não depende dos planejamentos econômicos dos homens. Ele não depende da crise que está na terra. Ele diz uma coisa: minha é a prata, meu é o ouro. Ele não terceirizou isso com ninguém. O homem pode ter o dinheiro, o papel pintado, mas Deus, ele tem a essência da riqueza. Aleluia. Ele entregou para Adão
os reinos animal e o reino vegetal, mas ele não entregou o reino mineral. Ele diz: meu é a prata e minha é o ouro. Ele tem a sua riqueza e ele dá para quem ele quer, principalmente se for fiel a ele. Oh, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que conscientiza-nos, que toca, Senhor, a nossa mente, como cristãos, como comunidade, como igreja, como próximo, em demonstração de graça, de amor ao próximo, de fidelidade, de fé. Que o teu povo compreenda essa palavra, que nós entendamos essa palavra, que ela encontre abrigo nos nossos corações, que o teu Espírito permaneça conosco, nos ajude, e nós te pedimos: prospera esta igreja, prospera este lugar, prospera os crentes, abre porta de emprego, Senhor, vai colocando eles em destaque, Senhor Deus, pessoas, Senhor, que passem a ganhar salários bons, porque o teu povo merece, Senhor, ganhar salários bons, ser bem sucedido, Senhor Deus, porque nós não temos a mentalidade de mendigo, não, nós temos a mentalidade de filho, e os pais abençoam o filho naquilo que ele precisa. Então fica conosco, nos dá uma noite de paz, nos dá uma noite de tranquilidade, no nome de Jesus. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém, amém, e graças a Deus. Aplauda bem forte a Jesus. Sexta-feira a gente entra no capítulo 9. Se tiver coragem, venha. Amém, aleluia. Lembra dos irmãos que domingo nós vamos entregar os carnezinhos da feijoada, os cartãozinhos da feijoada para os irmãos, né, distribuir aí em vendas. Os irmãos já... amanhã tem a festa da Páscoa das crianças, 4 da tarde, né? Traga o seu filho, traga o amiguinho do seu filho. Então, os irmãos, a lista, acho que só tem 3 coisas agora, né? Algumas carnes lá de porco, sei o quê, para a contribuição da feijoada. Glória a Deus que foi rápido. Os irmãos se prontificaram aí, já colocaram o nome, já colocaram na lista. Isso é bênção, irmão. Significa que nós estamos aqui não do lado dos coríntios, mas do lado dos macedônios, né? Estamos contribuindo, estamos ajudando. E é assim mesmo, glória a Deus. Graças a Deus que eu não tenho o que reclamar da igreja. Nesse quesito de contribuição, os irmãos chegam junto mesmo. Então, para que é em prol de quê? As nossas poltronas, as nossas cadeiras. E é para dar uma entrada, né? Não é que essa feijoada não tem nem condição de a gente pagar as cadeiras todas, mas para dar uma entrada já boa. Eu faço o curso aqui de teologia, tem a mensalidade dos alunos, que eu pego e compro material e etc. A mensalidade desse mês eu vou entregar tudo para também juntar com a compra das cadeiras, porque eu não sou ingrato, eu não sou o mamorto. O mamorto só recebe e não distribui para ninguém. Tem gente que só retém. Nós vamos abençoar a obra no nome de Jesus. Então eu conto com vocês. Domingo à noite nós temos culto de quê? De missões. Tem evangelismo? Às 7 da manhã, evangelismo para toda a igreja. Aí é quem está disposto a evangelizar mesmo. Quando às 7 da manhã e vir evangelizar, pregar e ganhar alma e convidar o povo para vir à noite para o culto. Amém? Glória a Deus. Faça assim para receber sua bênção. Se Jesus não voltar, eu vou pregar aqui no culto de missões. Se eu não arranjar um pregador. Acorda, menino. É o Ian, é bênção, Ian. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora para todos sempre. Espera aí, irmão. Antes de eu dar a bênção, eu lembrei que eu estou esquecendo uma coisa. A irmã Fernanda, vem cá, irmã Fernanda. Vou orar por ela agora, porque ela está se despedindo da gente, ó. Ela está indo morar com a mãe dela, lá no Guajiru. Ela morava com a avó dela, era aqui no Paracuru. Aí ela vai para o Guajiru, vai ficar longe da gente. Aí ela vai ser emprestada para lá, né? Ela vai ser só emprestada, depois ela volta, em nome de Jesus. E ela falou comigo: pastor, não queria sair, mas as circunstâncias e tal levou a eu ficar lá. Mas ela já tem uma igreja lá que ela vai congregar, a igreja que a mãe dela congrega, não é isso? É, né? Então,
glória a Deus, não vai sair dos caminhos do Senhor, vai continuar sendo abençoada. E nós vamos orar por ela. Estou apresentando a igreja, que de repente, cadê a Fernanda? Foi embora mesmo, está lá em Guajiru. Senhor, abençoa a Fernanda, que o Senhor derrama a tua bênção, que ela seja bênção lá onde ela for congregar, que o Senhor use a Fernanda no nome de Jesus, guarde ela, repreende todo mal, não deixe ela olhar para a esquerda nem para a direita, que nada venha embaraçar a Fernanda, mas que ela cresça na graça e no conhecimento, e onde ela colocar a planta do seu pé, que ela seja uma bênção para ti, uma jovem mulher temente a Deus, debaixo das tuas potentes mãos, e nós abençoamos a Fernanda, Senhor, neste tempo que ela vai ficar lá. Se for para ficar lá, ela fica, senão ela volta a congregar aqui, mas nós despedimos ela debaixo da tua bênção, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Ela é daqui desde criancinha, Fernanda. Faça assim para receber sua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E só aquele que crê como eu creio, diga-se comigo, amém. Que Deus abençoe.